A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula de número 8. Graças a Deus por mais uma aula. Que Deus venha continuar te abençoando e que você continue firme, aprendendo a palavra do Senhor até enquanto nós não voltamos a ter aula na igreja, né? E mesmo quando a gente voltar, que você possa estar lá, tá bom? Temos muitos amigos que quando nós voltarmos já estarão na outra turma, mas não tem problema. O importante é a gente seguir aprendendo a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos e ore comigo, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprender a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a nossa aula, nos dar sabedoria para falar e para aprender. Que o Senhor esteja com cada um de nós, em cada lar, em cada casa, cada pessoa, cada criança que está assistindo isso. Que possa aprender da tua palavra, louvar e glorificar o teu santo nome, papai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram que nós estamos estudando o começo das coisas, né? Na aula passada, eu sei que vocês aprenderam como foi a primeira chuva. Foi isso mesmo, né? Não tô fazendo confusão não, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, a primeira chuva. E a história de Noé. Hoje nós vamos aprender como surgiram as primeiras línguas. Olha só, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 11. Não esqueça de separar a sua oferta, tá bom? Para adorar o Senhor com a sua oferta também. Gênesis, capítulo 11. Tem por título A Torre de Babel. Vamos ler? Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram para o Oriente e chegaram a uma planície, onde ficaram morando. Essas pessoas que falavam todos uma só língua e usavam as mesmas palavras eram os descendentes de Noé. Então, após o dilúvio, só existia a família de Noé e os seus 3 filhos. E eles tiveram filhos que tiveram filhos e povoaram novamente a terra, tá bom? Então, essas pessoas eram os descendentes de Noé e eles falavam uma só língua. Foram morar em uma planície e um dia eles disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Para que eles precisam de tijolos queimados? Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Olha só a ideia que essas pessoas tiveram. Eles se reuniram com o objetivo de construir uma cidade e nessa cidade ter uma torre que chegasse até o céu. Para quê? Qual que era o objetivo deles? Para que uma torre chegasse até o céu? Eles queriam ficar famosos. Olha só, eles queriam ser conhecidos. Conhecidos por todo mundo, pelo mundo inteiro, por toda aquela cidade, por todo aquele lugar. Eles queriam ser conhecidos. Mas será que deu certo? Bom, eles começaram a construir a torre. Mas, versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim, olha só, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Deus não se agradou muito do que eles estavam fazendo, porque eles
entre si, eles se entendiam e todos tinham o mesmo objetivo, um propósito só de serem famosos. Imagina só o que logo eles iam conseguir fazer. Então Deus resolveu descer e atrapalhar a língua que eles falavam, a fim de que um não entendesse o que o outro estava dizendo. Então Deus desceu, misturou as línguas, fez uma atrapalheira entre eles e ninguém mais se entendia. Um falava japonês, o outro falava inglês, o outro falava coreano, o outro falava alemão e ninguém entendia nada. Virou uma bagunça. Agora, como eles iam decidir qual era o objetivo, se eles não conseguiam se entender? Aí eles desistiram, cansaram, falaram, já não dá mais pra gente se entender, como a gente vai construir essa torre? E assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. E essa cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E dali os espalhou pelo mundo inteiro. Não se entendiam, não dava mais para construir a cidade. Deus espalhou, cada um foi por um canto. E assim a gente tem tantas línguas diferentes hoje. As pessoas queriam ficar perto das pessoas que elas conseguiam entender. Vocês gostam de ficar perto de alguém que vocês não entendem o que ela está falando? É confuso, né? Então eles procuravam quem eles entendiam. E assim se formaram cidades e países e as pessoas povoaram a terra, consequentemente, né? Mas o que eu quero que vocês aprendam com isso não é só como surgiu as primeiras línguas, tá bom? Nós temos uma outra lição dessa história. Deus não se agrada de quem é soberbo, de quem é orgulhoso. Nós devemos ser humildes. Aquelas pessoas estavam se reunindo não com o propósito de adorar a Deus. Deus havia feito barro para que eles fizessem o tijolo. Deus havia feito os materiais para que eles fizessem o piche. Deus tinha feito a terra, dado sabedoria para eles construírem as casas, os lugares onde eles moravam. Deus tinha feito as plantas, o alimento, os animais. E eles não estavam glorificando a Deus por causa disso. Pelo contrário, eles queriam ficar conhecidos. Eles queriam ser famosos para que o nome deles fosse conhecido. Olha só, aquele povo fez uma torre gigante que chegou até os céus. Eles são muito bons, eles são maravilhosos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande e nós devemos glorificar o nome dele. Através das coisas que nós fazemos, das roupas que nós vestimos, do que nós falamos, do que nós deixamos de falar. Toda vez que vocês têm a oportunidade para ler um versículo, a gente teve culto das crianças esses dias. Vocês subiram no púlpito, leram versículos abençoados, louvaram ao nome do Senhor, vocês estão cantando tão lindo. Todos vocês estão sendo usados por Deus. É por causa da voz bonita que vocês têm? É por causa que vocês sabem ler? É porque Deus escolheu cada um de vocês e abençoou a sua vida para você poder louvar e glorificar o nome dele. Então não sejam orgulhosos como essas pessoas que quiseram ser famosos. Sejam fiéis, obedientes, humildes e tementes ao Senhor. Glorifiquem o nome dele em tudo que vocês fizerem. E assim vocês serão felizes, tá bom? Mesmo nas pequenas coisas que nós fazemos ou nas grandes coisas que nós fazemos, tudo deve ser feito para honra e glória do nome do Senhor.
e não o nosso nome, tá bom? Para finalizar, vamos ler o nosso versículo do Memória em Ação? Olha só o que diz em Provérbios 29 e 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado. É bom ser humilhado? Essas pessoas foram, né? A torre ficou lá sem ser terminada. Eles não se entendiam, cada um teve que buscar um novo rumo para sua vida, porque eles foram orgulhosos. Então não vamos ser, tá bom? Vamos ser fiéis, obedientes e tementes ao Senhor e só glorificar o nome dele. Amém? Vamos orar para finalizar a nossa aula? Espero que você guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais uma aula, mais uma oportunidade de aprender um pouquinho de Ti. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que venhamos sempre ser humildes, exaltar e glorificar o Seu nome em tudo que nós fizermos, seja cantando, seja lendo um versículo, seja adorando a Deus, pastoreando uma igreja, evangelizando na rua, estudando, limpando casa, ajudando a mamãe, seja no que for, que possamos adorar e glorificar o Teu nome. Muito obrigada, papai, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela família, pela igreja e pela oportunidade de aprender de Ti. Continue conosco, Deus, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças!